Boa noite, deusas e deuses. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Afrodite Podcast. Este lugar, vocês sabem muito bem, eu sempre relembro, falamos do universo feminino sem excluir o masculino e o melhor, que é sem mimimi, sempre com um espumante bem gostoso e para darmos muitas risadas. Hoje nós temos uma convidada que ela é escritora, é a única coisa que eu vou dizer dela. O nome é Cíntia Meneghetti e ela fala de alguns ou 3 As, que eu também já falei no meu Instagram em algum momento, e deu um bate-bola, bateu uma energia aqui, a gente se conectou, e seja muito bem-vinda, obrigada por estar aqui. Eu é que agradeço, Kelly, adorei o convite. E os 3 As que a gente comentou é autoamor, autocuidado e autoestima. Eu sou escritora, como tu falaste, eu sou terapeuta e eu sou especializada em mulheres, em erguer as mulheres, inspirar elas a se priorizarem na vida. Porque com toda essa função de empoderamento, das mulheres serem super poderosas... Ranço dessa palavra de empoderamento, já falei isso 1000 vezes. Mas é o que tá batido, não, é que fica falando. Empoderamento. Mulher empoderada não precisa falar que é empoderada. Não precisa, ela é. Só que aí com essa função de empoderamento feminino, isso, poder, muitas mulheres estão deprimidas. Que dizem que estão empoderadas, mas não estão empoderadas. Porque a sociedade impõe uma coisa, elas não conseguem acompanhar, e aí a autoestima fica super baixa. E eu falo, calma, gurias, um passo de cada vez, pouco a pouco se pode muito. E é isso que eu falo nas minhas redes sociais, e o que eu escrevi no meu livro, para erguer essa mulherada, pegar ela pela mão. Eu defendo muito a sororidade, Kelly, porque Concordo. Uma mulher tem que ajudar outra mulher. Tem. E vamos combinar que, assim, eu não sei, em outras cidades eu percebo que não, tá? Mas as gaúchas, elas são competitivas, porque elas acham que é o seguinte, se tu deres lugar no trânsito para outra, é como se tu estivesse dando o teu homem, sabe? Eu fico louca. Dá ranço? Porque eu penso assim, cara, o cara não me dá lugar porque ele me acha bonita. Porque eu tô ali dentro, ele não sabe nem se eu sou magra, gorda, nada, entendeu? Educação, civismo. Mas aí, a mulher não. A mulher é o seguinte, tu ligou o pisca, a mulher toca, ela acelera. Eu fico olhando pro Santa Amada. Mas enfim, né? Aí eu jogo pro universo, porque é o que resta, né? É o que resta. Mas aí eu penso assim, tu pensaste o teu livro, ele tem uma ideia de mentoria ou tu vendes uma mentoria separada e o teu livro, ele é um compilado de estudo? Eu tenho a minha mentoria, a minha consultoria, né? Porque eu sou terapeuta. E o livro, ele se chama Essências. Ele é um compiladão de histórias, de contos. Ele é um livro que tu não precisa ler de capa a capa. Onde tu abrir... Legal. Tu lê, tem uma história. Adoro. E ali tem várias histórias minhas. Tem histórias da minha família, tem história de seguidoras. E ali são várias histórias de superações. Tem histórias que a gente chora, que a gente ri, que a gente vibra, que a gente fica com raiva, porque é histórias da vida real. E através dessas histórias, Kelly, que eu mostro para as mulheres que elas podem, sim, mas elas precisam estar dispostas. Porque querer, todo mundo quer. Querer, todo mundo quer emagrecer, todo mundo quer ter um corpo lindo, todo mundo quer fazer acontecer. Mas ninguém não vamos, né, generalizar. Mas a maioria elas não estão dispostas. E aí no livro eu mostro, meu bem, tu tem que mover os pés. Se tu quer que o universo conspire a teu favor, tu tem que mover os pés, porque não vai cair nada do céu. E eu vejo, até pelas várias leitoras que eu tenho mentoradas, que elas, Cíntia, o que eu faço? Eu dou várias ferramentas. Além do livro, outras ferramentas. Mas não adianta, Kelly, a gente falar o que tem que ser feito se a pessoa não faz. Cara, escolha uma renúncia. Sabe que eu uso muito essa frase? Boa, gostei. Gostou? Gostei. Então eu já aviso pro Rafa, corte certo. Cada escolha é uma renúncia. Gente, é isso que a Cíntia está trazendo, é algo que é a essência do Afrodite. O poder feminino, ele nada mais é do que entender que para que nós sejamos protagonistas das nossas vidas, a gente vai sim abrir mão de muito mais coisas do que a gente está imaginando, né? Então, assim, eu acho que é relembrar isso todos os dias. Eu tenho esse compromisso. Mas eu vou usar isso, que eu acho horrível, mas eu me sinto a dona da porra toda. Mas tem que ser. Eu não sou empoderada, mas eu sou a dona da porra toda. Porque qualquer merda que acontecer, eu vou resolver.
Assumir autorresponsabilidade. É puxar pra mim, não vai ser no outro, não vai ser no do outro. Ai, queria porque o fulano, não sei o quê. Sim, eu acho que as pessoas podem errar conosco, claro, a gente pode errar com as pessoas, isso tudo pode acontecer. Não, a questão não é essa. A questão é o que eu faço com o que aconteceu comigo. É a autorresponsabilidade trazer pra ti, porque hoje é muito fácil Projetar. jogar pro outro. Jogar a culpa no outro, jogar a expectativa no outro e fica tudo no outro, tudo no outro. E aí, tá aí eu. Quando é que eu vou parar pra me olhar pra resolver minhas coisas? Que não é o meu marido, não é a namorada que vai resolver. Sou eu. Isso é o tal do empoderamento que tá muito batido, mas esse é o autopoder. É tu saber o que tu quer, saber o que tu não quer e assumir. Eu acho que até o saber o que não quer. Eu vou dizer que uma vez eu ouvi isso de alguém que me disse assim, acho que saber o que não quer é melhor, né? Porque sim, daqui a pouco assim, o que eu quero, daqui a pouco eu posso descobrir que eu nem sabia que eu queria. É. Mas o que eu não quero, eu tenho claro pra mim que eu não também. quero. Eu tenho muito claro na Desenhado. minha cabeça, Kelly, o que eu não quero pra minha vida. E quando a gente tem essa clareza do que a gente não libertador. quer, além de ser libertador, tu consegue tomar decisões e atitudes certeiras. E eu acho que interromper, entender ciclos que são teus ou que não, mas de entender toda uma situação que tu pode estar repetindo, inclusive. Tu falaste que tu és terapeuta. Me ajuda no nome, por favor, que eu não vou lembrar. Em reprocessamento. Terapia de reprocessamento generativo. É uma terapia que ela vai lá no passado. Porque tudo é no passado, né, Kelly? O que está acontecendo hoje, reverberando hoje, é lá da infância. Não é agora. Tudo vem de lá, é lá de... E eu fiz também Master Coach pela Febracis. E aí eu juntei tudo, e mais um monte, eu vivo estudando, eu montei a minha medicina, que são os 3 As de Ouro. Porque a mulher, ela não precisa só de olhar para o passado, mas ela precisa olhar hoje e o passado. E fazer a projeção também, olhar para o futuro. Então, daí na minha consultoria, eu faço esse bem bolado. Nós vamos olhar para o passado, mas a gente precisa olhar hoje e olhar o futuro. Mas, contudo, entretanto... né? É lá, a gente tem que olhar para a infância. Porque a mulher com autoestima baixa, hoje, é lá que está mal resolvido. Não, com certeza. E foi lá que alguma sementinha foi plantada, né? Que alguma coisa foi dita, ou alguma marca específica, Sim. né? Claro que cada história depende. Mas isso que tu falas, eu lembro sempre, assim, a história de vaidade, né? E de autocuidado, que passa pela vaidade, mas lembremos que autocuidado também é responsabilidade afetiva conosco, com os outros. São pequenas coisas que eu acho que fazem a diferença e que nos fazem completos. Né? Então, assim, quando eu penso na minha vaidade, eu lembro claramente de a minha mãe me arrumar como se fosse para uma festa infantil para brincar no pátio, né? Que amor. Coisa mais linda, né? É um carinho. Isso, é um lindo. carinho. Sabe, quando eu comecei a usar sandália, amor, faz 2 anos. Eu não conseguia aguentar o pozinho no pé. Claro, a mulher, eu sujava a porra da pontinha do sapatinho, ela ia lá e me trocava toda a roupa. Ai, minha mãe era assim. Por que nossas mães eram assim? Eu né? acho, assim, conversando com a minha mãe hoje, né? Porque daí hoje, claro, ela tem um único neto, que é o meu filho. E ela quer... Bom, daí assim, ele pode tudo, Vó, coisa né? mais linda. Vó. Bom, daí já dá BO todo final de semana, né? Quando não, na semana também, que já fico meio puta, que já tô, assim, irritada. Ainda bem que a escola dele não tem férias, é ininterrupta. Olha. Não trabalho. Isso é um critério de exclusão pra mim. Não dá. Porque assim, ó, o que acontece? E ela mesma me mandou um negócio muito bonitinho, que, o filho, né, quando diz, mãe, tô com fome, vai na geladeira, te vira. O neto, o que tu quer, meu amor? vem A tudo avó pronto. fazer, né? Mas a avó deseduca. Não, e além de deseducar, ela passa um troço que eu disse pra ela outro dia. Ele volta pra casa, parece que ele tá cheio de vermes. Sim, que a barriga já tá retrocedeu. inchada. Ele retrocede. Retrocedente. E daí ela falou pra mim assim, não, Kelly, veja bem e tal. Então, até pra isso, quando a gente se dá conta e quando a gente volta e identifica esse passado, o reprogramar e até o recontratar, posso dizer assim, é dizer, mãe, eu entendo que tu queiras viver coisas com ele que tu não viveste comigo, mas a gente precisa encontrar uma linha que seja, assim, para não desdizer e desfazer o que eu faço, mas que tu possas curti-lo. E é uma linha muito tênue.
Pra chegar e se dar conta disso. Já fiquei com Não. vontade de fazer esse negócio aí. Já vou até marcar contigo quando E sair daqui. pra falar, tem que estar muito dona de si, que nem a gente falou antes do programa começar, muito dona de si pra ter uma fala assertiva. Tu vai ter uma fala assertiva sem magoar a outra pessoa. Porque às vezes não é sair nos trancos e barrancos, sair no que quer falar e ainda magoar outra pessoa, não. Claro, claro. Quando a gente é dona de si e a gente sabe do que a gente quer, o que a gente tinha falado antes, a gente consegue ser mais assertiva e falar as coisas que a gente quer sem magoar. E falar com que a outra pessoa realmente entenda. Porque existe, às vezes, um ruído. Porque tu fala uma coisa e a pessoa entende o que ela quer. É exatamente a história da comunicação que eu falo, que não é... A comunicação não é o que eu falo, é o que tu entende. entende do que eu falei. Isso aí. E esse função que tu teve com a tua mãe, teu filho, tu foi muito assertiva. Tu explicou sem magoar. Mãe, olha só. Entendo, tu é vó, mas olha só, tem meu jeito de educar. E eu tenho certeza que ela super entendeu. Não é, tanto que, assim, agora ela fala assim, não, isso aí a Kelly decide. Tipo, ela já nem... Claro. Mas é que pra chegar nisso... Demora. E nesses as, eu vou te dizer que o autoconhecimento, que é uma coisa que eu bato muito e eu tenho, pra mim ele é o maior poder que um ser humano pode ter. É a base. Porque, cara, se eu não me conheço, eu não posso te dizer se eu gosto de A ou B, se eu tô feliz ou não, né? E sabe o que eu dizia? Eu fui uma filha muito obediente. Assim, as minhas tias brincam que a minha mãe me botava sentada na casa delas, assim, e ali eu ficava, que nem uma bonequinha. Parece que tô me vendo. Sabe aquela coisa bem bonitinha, essa coisa mais amada? Mas assim, ó, em algum momento, eu amadureci muito cedo por questões familiares. Meus pais se separaram, né? Aquela coisa toda. E a gente vai adquirindo coisas e a gente não vai abrindo mão. Porque a gente vai se encontrando e aí tu vai tentando, assim, ó, quando eu começo a fazer uma linha do tempo da Kelly, eu vejo uma Kelly que passou por dificuldades por questão, né, da separação dos pais, etc e tal, questões financeiras, que são, né, muito comuns, inclusive, em muitas famílias, principalmente porque moramos num país, né, como já sabemos, mas aí em algum momento eu vejo uma Kelly que saiu disso e disse, tá, agora chega. Eu não sou vítima de nada, né? Meus pais me deram educação, me deram amor. Eu acho que o amor, ele é uma condição pro auto-amor. Sim. Tu concorda? Óbvio. O auto-amor, ele começa na gente. E quando tu falou desse negócio dos teus pais, eu me vi muito, Kelly, porque meus pais também são separados, né? Toda essa função. E aí o negócio de se amar e sentir amada. Eu sempre falo que se amar e sentir-se amada tem uma lacuna, um abismo enorme. Porque eu vou contar um pedacinho da minha história, né? Meus pais se separaram, eu era novinha, tinha 10, 11 anos. Eu era a primeira filha, primeira neta, então pensa, pouco mimado. Poucas vontades foram feitas. E aí, imagina. E meus pais me davam muito amor. A carinho, educação, todas essas coisas que a família, né, que é o certo para fazer com uma criança. Hoje eu tenho essa clareza, né, Kelly? Que eu sei que eles me amavam muito, só que eu não me senti amada. É diferente tu ser amada e sentir-se amada. E como eu era uma criança muito tímida, eu era essa criança aí que ficava sentadinha num canto o dia inteiro, num cantinho, brincando sozinha. Minha mãe, ai, que criança, ela é muito educadinha, não me incomoda. Sim, eu era uma pessoa tímida, eu tinha autoestima baixa, porque eu não sabia, não entendia. Claro. Eu sofria bullying, além do colégio, dentro de casa. Porque aqueles apelidinhos nada afetuosos. Olivia Palito, Saracura, minha filha parece um pau de vira-tripa, de tão seca, dentro de casa. Tudo na brincadeira. Só que para uma criança... Mas mexe. Ela não entende o que é brincadeira e o que não é brincadeira. E aí eu fui me sentindo a cada vez mais autoestima baixa. Então, eu não me sentia amada, por mais que meus pais me dessem amor, meus avós, mas eu não sentia que era amada. Por causa dos apelidos, e negócio de colégio, criança é cruel. Não, eu digo que a maior crueldade... o ser mais perverso do mundo é uma criança. Não tem filtro. É que eles não têm filtro. Não, eles falam que vem... Olha, se a gente continuasse assim, não sei como é que seria nosso mundo. Porque eles não têm filtro. Então, eu sofri muito na época de colégio. Meu pai jogava bola. Então, eu nunca, Kelly, conseguia concluir um ano letivo inteiro numa escola. Ele jogava futebol, então passava pipocando. E aí, eu era envergonhada, magricela, comprida.
né? Então, eu já entrava no meio da turma, já andando. Então, tinha autoestima muito baixo. Então, essa lacuna enorme de ser amada e sentir-se amada, ela é enorme. E a gente sofre isso quando a autoestima é baixa. E a pessoa com a autoestima baixa, ela tem um sofrimento enorme. Eu vou te dizer assim, ó. Eu, ao contrário de ti... eu sempre fui magra, e eu fui bailarina por 20 anos. Então, mas algumas brincadeiras, assim, em casa também, do tipo... e era brincadeira mesmo, Sim. porque não era uma questão de sobrepeso. A minha mãe brincava, né? Eu tive um primeiro namorado, que aliás, que bom que foi o primeiro. Ainda outro dia eu tava dizendo, ainda bem que foi o primeiro dos 975. Eu digo, por favor, assim, gorda, me chamava de gorda. Imagina. E achava que era carinhoso, sabe? Toma no teu cu, sabe? Não mede as palavras, e aí, caralho, daí o que eu pensava? Não ficava pra mim o que eu via no espelho. Ficava pra mim o gorda dele, sim, entendeu? E aí, assim, tá, ok. Até hoje, e eu estava domingo à noite, assim, ó, de pernas cruzadas, mini saia, sabe, regatinha, assim, ó, sentada e conversando com a minha mãe e eu falando sobre não sei o quê. E a minha mãe assim, eu não acredito que tu te acha gorda. E eu disse, mãe, se eu começar essa história toda, tu vai achar uma loucura. Então é melhor eu nem começar. Vai achar que eu tô viajando. Claro, porque pra ela não teve essa intenção. Claro. Mas tu sabe que eu acho que a história do ser amado e sentir-se amado tem a ver com a comunicação, né? Porque assim, se eu me conheço, e aí de novo eu volto pro autoconhecimento, aí eu bato nessa tecla. Mas assim, tem que bater tipo sempre. Bicho, né? Porque o que acontece? Se eu me conheço, eu sei te comunicar como é que eu gosto, o que vai me fazer sentir amada. Que daqui a pouco não é assim, ó, tu ficar em cima de mim, me enchendo de carinho e me alisando, que aliás é o que eu tenho horror. Eu também não gosto. Por favor. A pessoa fica na minha volta e já começa assim, sabe? Tá, não precisa lamber. Isso, bom. deu. Isso. É bem assim, agora me dá uma joia pra tu ver. Glória! Quem não gosta do brilho? Deus o livre, muito ouro pra nós, inxalá. Mas é que aí que tá o negócio. Porque eu me conheço e tu te conhece. A gente sabe que a gente gosta e que não gosta. Isso, então eu já comunico. Olha só, o que eu gosto? Não me deixa faltar espumante em casa. Que é um negócio que é importante. É o meu ritual de relaxamento. Isso é um autocuidado? Eu não deixo de fazer as unhas. Eu não deixo de fazer o cabelo. Então, é o autocuidado, mas eu comuniquei. Já deixou bem claro. Bem claro. Tipo assim, gostou? Não gostou? Tu vê. Mas eu tive esse intervalo que eu saí da casa da minha mãe e morei muitos anos sozinha. E a minha mãe me incentivou, por incrível que pareça, ela sempre disse... São 3 filhos, tá? A minha mãe e mais 2, né? 2 tios, no caso. Um tio e uma tia. E deles todos, a minha mãe dizia assim, ó... Eu não estou criando a Kelly... para que ela seja dependente de alguém. Mas, seja gente, um homem ou o que for. Olha, minha mãe falava isso. Época, né? E eu estou com 42 anos, né? Recém-completos, inclusive. Maravilhosa. Obrigada. Obrigada. Gente. E aí ela dizia, não, eu quero que ela seja dona da vida dela. Se ela vai escolher estar com alguém, e aquilo me batia tão forte, que até hoje eu sou assim... eu tive uma vida antes de ti. Se tu estiveres, será muito legal. Se tu não tiveres nela... Só lamento. Eu continuarei tendo a vida, porque eu tenho a mim. Isso é autoamor. Isso é autoamor. É se cuidar, se amar, gostar da sua própria companhia. Porque tem muita mulher que não gosta, não consegue ficar sozinha, ela não consegue escutar o seu barulho. Eu amo o meu barulho interno, eu amo o meu silêncio, eu amo o meu escuro. Quer me ver faceira? Eu ficar na minha casa, com meu cafezinho, com meus... Eu sou gateira, né? Tenho com meus gatos. Eu fico muito de boa sozinha por muito tempo. E olha quem me viu, quem me vê. Porque eu tive uma época da minha, né, adolescente, até meus 20 e poucos, eu só dormia de televisão ligada. Eu não conseguia ficar no silêncio. Eu sempre tinha que ter um ruído pro lado de fora para eu não me sentir sozinha. Mas isso tu liga com a questão da autoestima? Ligo. De ter que ter em psicologia a gente diria acompanhante fóbico. É a pessoa que te...
a pessoa ou a presença. Que te dá um suporte ali, te dá um acalento. Tu escuta aquele barulho, aquele ruído, seja TV, seja rádio, pelo menos tu sente que tem alguém ali. Porque tu não consegue ficar sozinha, tu não desfruta da tua companhia. A gente tem autoestima baixa, é carente, porque tu não consegue, tu precisa, tu necessita de alguém perto de ti, porque tu não é autossuficiente, tu não consegue ficar contigo. Por isso é autoestima baixa. Porque a pessoa que não sabe dizer não sabe o que quer ou o que não quer, não consegue ficar com a sua própria companhia, não desfruta de altos cuidados para promover o autoamor, tem síndrome da impostora, tem a voz da autocrítica muito alta e se compara, a autoestima está soterrada. Sim, né? Tá debaixo de um troço que, pelo amor de Deus, pra tirar tá dentro de uma mina. Não, tá deprimida, indo cada vez mais pra depressão. Todo mundo tem um pouquinho de cada. Isso é natural do ser humano, a gente se compara, mas eu sempre falo, se comparar, quando é saudável, se comparar para te inspirar na pessoa. Não cópia ser exatamente igual, porque isso aí, eu sempre digo que é o caminho da infelicidade. Tu te comparar com outra pessoa é o caminho da infelicidade. Voz da autocrítica, todo mundo tem. A gente sempre dá fiz certo, não fiz, e agora? Isso é normal, é natural. O que não pode é a gente deixar essa voz da autocrítica ser muito alta, ter um volume muito alto, e aí é pior tu acreditar nela? Sim, porque aí ela vira o teu guia. Sim, a mente mente. A mente, ela mente muito, se tu não tiver a sutileza em escutar, em prestar atenção o que faz sentido e o que não faz sentido. E se tu deixa essa voz da autocrítica muito alta, só tem a piorar, porque aí tu acha que é o tal do sexto sentido, e não é. São crenças que tu vem desde pequenininha que fica gravado, que a mente é uma programação, e a gente consegue desprogramar e programar de novo. Lendo, frases de afirmações, promovendo autocuidado. Gente, essas coisas de fazer unha, cabelo, um banho relaxante, tem muita gente que acha que é fútil, mas isso proporciona um bem-estar, uma saúde mental que vocês não têm noção. Ó, uma frase de efeito que eu uso muito. Vaidade não é futilidade, é bem-estar. Muito. Porque eu lanço mão disso, e eu sempre disse, né? Eu e meu irmão, nós morávamos no mesmo prédio, assim. E aí, ele entrava na minha casa e ele dizia, só tem bisnaguinha e café preto nessa casa. Aí o requeijão. Guria, nem isso. Ai, eu amava bisnaguinha com requeijão. Eu tive um case que gostava com requeijão também, tive até que comprar pro querido. Mas ele era um querido, era um amor. Mas e aí eu dizia, mas tem o que importa, meu bem. Tem miojo se eu tiver fome, ovo frito, porque eu não abri a mão de comprar um sapato, uma bolsa. E essas coisas. E aí a história de cada escolha uma renúncia vem a partir daí. Sim. Porque com a história do amadurecimento, do autoconhecimento, eu acho que tem uma coisa também de que muitas pessoas, ao invés de comunicarem, elas se fecham e aí por isso elas ficam sozinhas e vem uma depressão e não conseguem se relacionar. Exato. E vai ficando difícil. E assim, ó, eu apanhei muito no sentido de me dar bem e me dar mal em relacionamentos. Foi tentativa e erro, assim, ó, tanto do meu lado quanto do lado de outras pessoas. Quer dizer, ou a pessoa tava lá, cavava um pênalti, ou eu cavava um pênalti e tal. E aí, em algum momento, eu olhei pra isso e falei, mas peraí, eu sou linda, eu sou gostosa, sou maravilhosa, o cara me ama, eu amo o cara. O que que rola que tá pegando? Que tem esse ciclo, que era um ciclo vicioso e repetitivo. Sim. E aí, tu tem que ter esse autoconhecimento. Exatamente. O que é que eu tô repetindo? Porque aí, quando tu põe o foco nisso, quando tu ilumina essa crença, essa repetição, aí tu consegue entender, aí tu consegue mudar. Mas tem muitas mulheres, Kelly, que elas não querem olhar. É que dói, né? Porra, mas autoconhecimento dói. Como é que minha avó dizia? O que dói, cura. Isso. Não tem um ditado assim, o que aperta, segura? Isso, tu lembra a história do mertiolate, botava aquela merda que agora não arde mais. Não arde mais. Doía até o cérebro. E aí tem muitas mulheres que elas não querem olhar pra isso. Preferem fazer a coitadinha. Vitimismo. Sim, faz tem pavor de vitimismo, eu tenho vontade de dar na cara. Mas aí que tá, essas pessoas que se fazem de vítima, elas são carentes. São. Elas precisam se fazer de coitadinhas para o outro
prestar atenção. Mas aí se a pessoa faz isso pra mim, por exemplo, como amiga, pra mim não eu já cola. pego raiva. Pra mim não cola. Não, eu já pego assim, a distância. Ó, vamos lá. Comecei a correr e não paro nunca mais. Bom, minhas amigas sabem, quando elas vêm, eu não sou de dar opinião. Se a pessoa vem perguntar, eu dou. Eu não faço a metida. Mas eu sempre falo, então senta. Bom, minhas amigas me conhecem, elas sabem que eu não falo pra agradar. Eu falo o que eu tô vendo, o que eu tô percebendo. Então, elas já estão acostumadas comigo. Se eu acho que tá legal, na minha visão, tá legal. Mas se eu acho que tá errado, que não condiz, eu falo, eu dou no meio. Eu não tenho mimimi. Eu sou uma virginiana. Não tem como. Uma virginiana que eu gosto muito no controle, mas eu sei que nada tá no controle. Mas a gente tenta. Mas a gente finge. A gente finge, né? Então, aí eu sou uma virginiana muito prática. E eu não tenho mimimi. Às vezes tem um sincerão. E às vezes dói a outra pessoa. Olha só, me desculpa, eu não tô querendo te ofender, mas é que é prático. E se eu ficar botando muito frufru nas palavras... Tu não vai entender. A pessoa não vai entender. É que é muito mais matemático e as pessoas ficam putas quando tu fala que sentimento é matemático. Mas ele é. Porque ou nós temos duas pessoas que se gostam, e isso resulta num relacionamento, em algo fluido, algo legal, algo que, mesmo assim, vamos ajustar por aqui, por ali, mas existe sempre algo positivo. Sim. Que nos faz pensar assim, ainda queremos. Quando tu não tens isso, tu fica te perguntando assim, tá, mas e daí? Né? O que acontece? E eu... ouvi da minha terapeuta um dia assim, Kelly, na verdade, tu tem medo, tu é muito doce, ela me disse. Eu falei, gente, essa mulher tá louca. Essa mulher tá louca. Eu falei, eu não tenho nada de doce. Eu não me considero. E se tu me perguntares hoje, qualquer pessoa me perguntava, eu vou dizer, não, doce eu não sou. E ela disse, não, tu é. Só que existe uma coisa em ti que é o medo de amar e de se machucar e perder esse amor. E aí tem a ver com a história da separação. Sim. Dos pais. E aí eu comecei a achar aquilo tudo uma idiotice, mas continuei com ela. A gente nega primeiro. A primeira coisa que a gente faz é negar. Porque, tu pensa assim, cara, mas eu tô vivendo tudo isso. Como é que eu não sou dona de mim? Eu me banco, como é que eu tenho medo, né? E justamente medo numa coisa que até então parecia resolvida. Mas quando a gente começa a mexer no tapete, começa a ver aparecer... Levantou. É que às vezes a gente tem a ferida da rejeição, né? É o medo de ser rejeitado. Isso. E aí a gente faz várias coisas para agradar o outro, porque, para que não nos largue, tá sempre ali. E isso é muito enraizado, Kelly. A gente só percebe quando a gente leva umas lambadas da vida. Eu vejo muita mulher que se separa e diz assim, nossa, eu entreguei minha vida pra esse cara. Mas da onde, mulher, tu entrega a tua vida pra uma outra pessoa? Exatamente. É isso também que eu sempre falo pra elas, né? Eu tenho a minha vida, eu sou casada, eu tenho minha... Não, namorada. Não, a gente mora junto. Não sou casada. Tô esperando o pedido. Fica a dica. Te liga. Isso aí, hashtag fica a dica aqui. Então, eu sempre falo, eu tenho a minha vida, ele tem a dele, e nós temos a nossa. Isso aí. Um relacionamento saudável é assim. É assim, concordo plenamente. Ele sai com os amigos, mas tudo no respeito. Ele vai lá, vai pro churrasco, eu saio com minhas amigas. E a gente tem a nossa vida de casal. E isso é muito saudável. Só que o que acontece? A maioria das mulheres, elas esquecem que elas tinham uma vida. E elas vivem só para o casamento e para o marido. Tá. Isso começa até no ficar, eu acho. Porque, tu começa a ficar com uma pessoa. E aí a pessoa vai te dando sinais de que é gostoso. Por exemplo, saiu uma vez. Daí a pessoa, sei lá, 1, 2 dias depois te chamou. Ou, né, correspondeu uma mensagem e tal. Cara, desculpa, mas isso não é uma questão de ser... Tu não é evidente, né? Mas tu pensa assim, se o cara tá te chamando, tá conversando contigo, o cara, de alguma forma, tá reforçando. E o que eu bato e tenho batido muito? Conversando com amigos, amigas, meus familiares, enfim. Gente, responsabilidade afetiva é uma coisa que não é brincadeira, tá? Porque assim, quando tu diz pra alguém, é assim, vamos supor, a gente tem um relacionamento, tá? Começamos a ter um relacionamento. E eu tô vendo que tu tá mais empolgada que eu. E eu já sei que tu vai te empolgar e que tu tá gostando mais de mim, tu tá mais carinhosa, que tu tá mais isso.
E eu já tô vendo onde é que vai dar. Porque ninguém vem me dizer aqui que não, ai, não sei, não sempre percebi. Sabe. Sempre sabe. Tá, não faz o louco aqui que não. É mais aqui fácil não. fazer de louca, não prestar atenção. Ah, deixa assim. Exato. Aí eu digo assim, comunica então, olha só, não é o meu momento, eu não quero tal coisa, ou eu quero, né? E se eu quero, eu sou desta forma, como é que esta forma bate em ti? Cara, são, assim, ó, se eu te disser que o meu casamento, ele tem, assim, ele teve esse tempo todo por conta disso, desse excesso de verdade, né? Porque é uma necessidade que eu tenho. Eu preciso comunicar as coisas que estão acontecendo. Ele não é divino, ele não tem uma bola de cristal. Ele não sabe o que passa na tua cabeça. Exato, e nem como eu tô. Assim, embora seja uma pessoa que tem, assim, como eu sempre digo, uma visão até bem intuitiva, assim, tem uma percepção do tipo, bah, ela precisa ficar um tempo sozinha logo que ela chega em casa. Sim. Né? Porque, óbvio, eu morei muitos anos sozinha, então é difícil quando tu sai da condição sozinha pra dividir com alguém. Mas tem pessoas que não têm essa dificuldade. Não tem esse feeling de Não, ver que a pessoa quer ficar sozinha. E eu tenho isso com todo mundo da minha família. A minha mãe fala, todo mundo fala. A questão é quando tu tá afim, tu vai lá e faz, e tu acontece, mas assim, ó, tu vive o teu mundo. E não é o teu mundo no sentido de que eu excluo as pessoas. Pelo contrário, eu sou extremamente comunicativa. Eu tenho muitos amigos. Eu tenho, assim, uma relação... me consideram até uma pessoa muito comercial. Mas, na verdade, é porque eu me empresto muito para isso. Sim. Né? Mas assim, ó, como é que eu posso te dizer? Mas eu amo a minha companhia, eu amo chegar na minha casa, tomar aquele banho delícia, acender umas velas, sabe? Ai, assim, ó, e tomar meu espumante. E sim, eu bebo todo dia, eu bebo sim, com meu dinheiro, Tô né? vivendo. Então, isso aí, é por aí. Mas foram rituais que eu fui adquirindo e que foram me trazendo um refresh na saúde mental. Eu tenho a minha rotina matinal, né, Kelly? Tu é mais da manhã? Eu sou da manhã. Eu digo que eu acordo com as galinhas. Eu 5 da manhã tô em pé. Deus que me perdoe. Eu 5 da manhã... Tu pode até me mandar mensagem, tá? Mas só vou te responder a 1 da tarde. Eu nem mando mensagem pra ninguém esse não, horário. Mas eu mando às 4 da manhã. Um dia tu vai receber. Eu tô dormindo. Tô começando a querer abrir um olho. Não, 4 da manhã eu tô indo dormir. Olha, e aí eu amo, né? Essa fase, porque eu nunca gostei de acordar cedo. A minha mãe fala, mas Cíntia, tu acordando de madrugada. Eu era uma pessoa que não marcava nada pela manhã. Deus livre. Eu antes do meio-dia não existia. Essa sou eu. Eu era assim, mais nova, assim, bem mais jovem. Só que aí... Sim, mas bem mais jovem quanto? Que eu sou obrigada a perguntar a tua idade. Eu tenho 47. Gente. Estamos indo no Zenta. Maravilhosa. Sério. Depois eu vou dar um tapa na cara que aqui eu posso ser processada porque fica imagem. Fica gravado. Temos testemunhas aqui. Isso, não, depois. E aí, Kelly, eu sou uma pessoa que eu amo. Olha só, até eu fico chocada comigo, porque eu detestava acordar cedo. Pois é. Detestava. E aí eu comecei a me conhecer e a perceber que eu funciono muito melhor durante o dia. Olha aí. E a gente só se conhecendo, estudando, lendo, se testando. Então, eu tenho a minha rotina matinal. E o meu namorado sabe, tu nem chega. Mas tu nem chega perto, porque eu gosto do meu momento. Ele já sabe. Eu digo, ele já tá doutrinado. Ele sabe que amanhã... não vem de... Eu já, por começar, não sou muito de falar de manhã. Eu gosto do meu tempo. Sim, pessoa tagarela de manhã. Ele é 220. Por Geminiano. amor de Geminiano, Deus. 220 graus. Pensa, já Meu acorda filho. assim, ó. Meu filho, E eu, sabe falando, porque sabe que fulano... tranquila, plena, gosto do meu tempo. E eu gosto de acordar cedo, porque eu gosto de fazer o meu ritual da manhã antes de trabalhar. Ah, tá. Antes de começar, de sentar no meu computador. Porque depois que eu sento ali, eu não levanto tão cedo. Entendi. Então, eu acordo cedão pra quê? Faço minha meditação, mas quando eu falo meditação, eu não fico lá sentada em posição de lótus, porque me dói minha bunda, dói minhas costas, não consigo. Não consigo. E olha que eu sou bailarina, né? Não consigo. Putz, mas pra mim acho Tem gente que consegue, mas eu não me adaptei. O meu jeito é sentada no meu sofá, com o meu cafezinho, contemplando o céu. É um jeito de meditar. Estás meditando, com certeza, é isso Até aí. lavando louça a gente está meditando, porque o meditar é quando tu para prestar atenção nos pensamentos. Isso é meditar. E organizar teus pensamentos. É não pensar em nada. Impossível não pensar em nada. Por favor, né?
Sabe que agora tu me fez lembrar de uma coisa? Gente, é assim, ó. Um dia eu contei aqui, a gente tava falando com um médico sobre uma questão assim de que o intestino é o nosso segundo cérebro, aquela coisa toda, né? E eu falei que eu sofri durante muitos anos com prisão de ventre. Né? E que eu cheguei a ficar 9 dias sem evacuar, e isso pra mim foi muito pesado, foi muito triste e tal, né? Porque eu na verdade, assim, ó, eu não comia coisas erradas e tal pra que isso acontecesse. E aí eu fui descobrir, na verdade, sabe quando? Numa dessas madrugadas em que eu me acordo, porque eu durmo o soninho do espumante, daí eu acordo, aí eu começo a lavar a louça, daí eu arrumo uma roupa, daí eu boto roupa a lavar, estendo, já dobro outra. É noturna. Isso, aí nisso já vejo uma série, uma coisa assim, entendeu? Quando eu termino isso, eu vou ao banheiro. Você já criou uma rotina. Mas sabe o que eu descobri? Porque enquanto eu tô fazendo isso, eu tô meditando e eu tiro o controle. Sim, tá organizando Porque aqui, o meu problema é o controle. Por isso na linguagem do corpo, a prisão de ventre é o medo de não conseguir controlar as coisas, e aí tu te prende, te segura. E aí quando tu relaxa... Sim, tu tá lá varrendo, bate bom. Né? E organiza a cabeça. E eu faço isso na minha rotina matinal. Eu fico lá sentadinha, decreto minhas frases de afirmações enquanto eu tô na minha meditação, Maravilhosa, oração. adoro isso. Tenho meu momento de leitura, nem que seja 10 páginas eu leio. E aí, nessa minha rotina entre ler, meditar, frases de afirmações, tomar meu cafezinho, é 1 hora. O que mais demora é a academia, porque eu não abro mão dessa rotina matinal. E eu sempre falo para minhas seguidoras, gente, a rotina matinal, o que tu faz pela manhã, é o que vai prolongar ao longo do dia. Então, por isso que eu sempre reforço, proporcione um bem-estar logo que acorda. Porque muda a tua rotina depois durante o dia. Se tu acorda já lamuriando, já dá com o dedinho no pé da cama, tu pode saber que o resto do dia ele vai ser complicado. Então, eu sempre reforço, proporcionem um bem-estar para vocês. Não é pro filho, não é pro papagaio, não é pro marido. É para ti. Isso é autocuidado. Eu falo que o autocuidado são atos para promover o teu auto-amor. Seja arrumando a gaveta das calcinhas, seja fazendo uma unha, seja meditando, mas fazer algo primeiro, logo que tu acorda, pra ti. Nem que seja só um café só pra ti. Pra te enviar um comando pro cérebro que tu é prioridade. Que é porque a gente primeiro precisa pensar na gente. Isso não é egoísmo. Mas se vende, pensar em ti primeiro é egoísmo. Não. Pra mim, eu chamo de egoísmo positivo, que eu acho que todo mundo tem que ter uma dose. Claro, todo mundo Isso é saudável. Se eu não cuidar de mim primeiro, quem vai cuidar? É aquela função da máscara do avião. Primeiro a máscara em ti. E outra pra depois coisa, no outro. Nascemos e morremos sozinhos. E ponto. Eu tenho que estar bem para proporcionar o bem. Penso a mesma coisa. Eu tenho que cuidar de mim primeiro, para depois eu dar atenção pro meu marido, atenção pro marido, namorado. Gente, sério, eu adorei essa. Adorei, dá demais. Então, depois eu dou atenção pros meus gatos, e aí vou pro computador. E aí eu vou dar atenção para as minhas mentoradas, para minhas leitoras, que aí eu já cuidei de mim, eu já proporcionei meu bem-estar. É que aí tu já tá inteira. Tu tá pronta, né, pra Tô entregar. pronta para ir pro abate. Né? Eu falo, ir pro abate, pra guerra. Tô pronta. E ao longo do dia eu faço depois umas coisinhas. Paro, tomo mais um cafezinho, converso com minhas amigas. Tem um momento, tem que ter, Kelly, tu tem que proporcionar um momento só teu, para começar a promover essa autoestima, esse autoamor, esse autocuidado contigo, porque senão... Mas aí que eu tô falando, o meu, ele é invertido. Sim, é ao contrário. Porque assim, ó, meu filho vai pra escola de manhã cedo. Então, é aquele momento em que, assim, ó, beijo, meu amor, arrumo, sim, tudo. Beijo, eu fecho aquela porta. Agora é eu. Aí pego o meu cachorro, Brute, né? Claro que Isso seria é Brute, óbvio, né? Perfeito. Como que não seria Brute? Eu pego o Brute, que é o meu primogênito, e ele já vem direto pra cama, Já faz sabe. conchinha comigo, e ali a gente dorme o E fica. sono da beleza. E esse é o meu É o teu ritual. momento. Esse é o meu momento. Eu vou te dizer que é o que me... o dia que eu não faço isso, o Acorda dia no todo ranço. fica errado. É? Todo fica errado. E eu queria entender como é que chegou, Cíntia, a ideia de escrever um livro. Então, esse é meu segundo livro.
Ah, é o segundo. Segundo livro. O primeiro livro não tem nada a ver com o segundo. Tá, só pra dizer que eu sou bem cara de pau, eu sou dessas, eu quero os dois lá na minha casa, daí tá? Ah, Depois tá. te dou o O endereço. primeiro não existe mais, que ele virou um acervo. Ai, que Não se saco. vende mais. Ele, depois que ele já vendeu e acabou. Mas Ah, o outro, é. sim. Ah, então tá. Ai, eu não... Ai, olha que gafa, podia ter trazido. Louca. Não, mas me manda lá em casa. Ai, eu vou ter que vir de novo, né? Vou ter que Eu ser acho que sim, convidada acho de pra bom trazer o tom. livro. E esse livro, que ele chama Essências. Ele Tá. fala sobre auto-amor, autocuidado, autoestima, que é o subtítulo dele. Ele nasceu, esse livro, na Santa Pandemia. Eu chamo de Santa Pandemia, né? Vamos tirar a parte das coisas ruins, tô olhando o lado positivo. A Santa consegue Pandemia... ainda, né? Porque eu não consigo. Puta merda, não consigo. Mas eu digo Santa Pandemia porque a gente parou para se olhar. Muita gente foi obrigado a parar para se olhar e se escutar. Muita gente se separou, muita gente casou, muita gente... Não, é contigo que eu quero ficar. Não, não é contigo que eu não quero ficar. Por quê? Porque passaram várias horas juntos e aí as pessoas começaram a realmente a se conhecer e a se perceber. Na verdade é assim, eu acho que foi uma... Divisor de águas. Eu vou te dizer que a sensação que eu tenho é que, independentemente das crenças, Sim. mas o universo foi o seguinte, olha só, vocês vão ter que se olhar agora Sim, e ver se realmente vocês estão entendendo o que vocês estão fazendo essa Senão eu porra vou da terra resetar. aqui. Senão eu vou resetar. Foi Faz essa... isso. Porra, foi o meu sentimento. Porque tá todo mundo muito no automático. Bom, vai ter que gerar uma crise para ver se o ser humano para pensar, para se olhar e começar a ver o que você está vivendo está fazendo sentido. Porque todo mundo tá vivendo a vida dos ratos, correndo a roda dos ratos. Dormir, acordar, trabalhar, dormir, comer, trabalhar e só. Tanto é que tu pode ver que as mãos de obra, pintor, marceneiro, as pessoas começaram a mudar as casas, porque elas não percebiam que elas não gostavam de partes das casas. Muita gente mudou Cara, de vida. minha casa é meu templo, entendeu? Aliás, é que eu já sou totalmente louca. A cada um ano e pouco, eu já digo, peguei ranço do sofá, tem que trocar. Mudar a não, energia, trocar a energia. Preciso, porque Precisa. é Capricórnio, Lua em Áries, ascendente em Leão. Toma, né, meu bem? Tá, é óbvio que ia ter leão ali. É óbvio que ia ter leão. Amor, como é que não vai ter leão, né? Tô louca. Por favor. E aí o livro, voltando na história da onde, né? Foi na Santa Pandemia. Eu já tinha ideia de escrever as histórias de autocuidado, da mulher se perceber, de falar das minhas histórias. Porque eu me sinto e sou uma mulher curada. E eu preciso botar isso no livro. Seja com minhas histórias do Zé, do Mané, de qualquer me um. arrepiei. E aí, na pandemia, tudo fechado. Tá, e agora? O que eu vou fazer? Né? E aí, eu olhei para aquela gaveta que tinha todos os meus rabiscos. Vem cá, neném. Vem cá, neném. Comecei a revisitar as histórias. Chorei muito, muito enquanto escrevia, porque aí eu olhava para o passado. Revive, né? Revive. E aí tu começa a olhar diferente para aquilo. Mesmo sendo histórias da minha família, histórias realmente de seguidoras, eu parava para olhar e reescrever. E aí vem muita coisa, Kelly. E eu sempre falo para minhas mentoradas, pratiquem a escrita terapêutica. Porque na escrita, é uma das ferramentas, né? Porque a escrita, ela cura. Porque tu tá escrevendo, tu tá fora. Tu tá olhando como observadora. E não interessa se tu vai entregar pra alguém. Não. Tu tá E quando eu falo escrita tirando de terapêutica, ti, né? não é para escrever um livro, mas escrever, ok. Mas quando eu falo escrita terapêutica, só põe para fora. Não importa a ordem, se está certo, se é passado, futuro, se uma coisa linka com a outra. Não, só escreve. E nesse meu momento de escrever o Essências, eu me curei de muita coisa, Kelly. Porque não sou mais, eu era uma pessoa que não acreditava em homem. Para mim, homem tudo não presta, são tudo sem vergonha, só trai, só faz... Olha, que recente, né? Pra tu teres ressignificado isso. Porque eu fiquei 2 anos ali em cima daquele livro. 2 anos em cima daquele livro. E eu comecei a olhar, não. Eu fui criada numa família totalmente matriarca. Então, para elas, homem nenhum presta, homem só apronta. E aí eu tive escola dentro de casa, né? A minha avó era assim, a minha avó, a mãe da minha mãe. Aí depois a minha mãe com a separação também, aí E tem aí uma vai. reprodução, e aí a gente acaba... E aí a gente acaba virando o que é, acreditando nas coisas da vivência de outras pessoas.
O universo não traz pessoas aqui que não tenham um match. É impressionante, porque nós duas foi assim, ó, me chamou no Insta, cara. É assim, ó, eu fui a cara dura. Gente, porque né, a gente tem uma amiga em comum, e gente, né, vamos dar um oi, Vac, né? E as histórias se conectam, porque a tua história tem umas coisas muito parecidas com a minha. Muito. E aí eu parei pra começar a escrever, e gente, não pode, existe homem bom também nessa terra. Como existe mulher má, pra tudo. Aliás, na minha opinião, atualmente as mulheres estão piores que os homens. Mas então. Acho que porque também é um mecanismo de defesa. Né? Na história do empoderamento, Sim. meio que se atrapalhou a coisa, meio sabe? Tem uma confusão aí. Pra mim tem meio isso, E aí o Essências nasceu assim, Kelly. Na Santa da Pandemia. E eu começando a revisitar as histórias. As histórias são... Eu sou suspeita. Porque eu doei muito ali. Eu falo que o Essências, ele fala de coração para o outro coração. Eu disse que eu escrevi com o coração na ponta dos dedos. E todo mundo que lê, porque todo mundo me manda mensagem, feedback, falam que choram, que trouxe para a realidade e que entende, que mudou algo. Não é porque eu escrevi, mas é porque eu escrevi. Mas o livro é maravilhoso. Eu vou trazer para ti, Kelly. Tu vai chorar com algumas histórias. Olha aqui, ó. Eu tô toda arrepiada. Sabe por quê? E aí eu acho que as nossas histórias se conectam. E eu acredito que o universo, ele aproxima e conecta pessoas por propósitos, né? Então, o que eu sempre digo... eu tive aqui, já no Afrodite, pessoas que... o Afrodite é um programa jovem. Ele vai fazer 6 meses. Ai, é um bebê? Ele é um bebê. Mas, assim, ele é um programa que eu não precisei pensar mais em convidados. As pessoas começaram a que maravilha. Querer estar aqui. Isso, pra mim, foi assim... Cara, a primeira tarefa tá feita, né? Mas eu acho que essa coisa do conectar, né? E eu ouvi isso de uma pessoa. Tu és uma comunicadora e tu és uma pessoa que faz conexões. E, assim, as parcerias que eu tenho hoje, quando eu vou fazer algum vídeo, alguma coisa, né? Tem alguém do marketing que diz, ai, que saco, né? A gente vem preparado para trabalhar 3 horas e aí a gente faz um vídeo de 10 minutos contigo e fica ótimo. Sim. Porque tu é espontânea. Já é de ti isso, é teu, é tua essência. Ó, essência, é a tua essência. É a essência. E assim, ó, essa questão, tu acha... óbvio, são histórias. Eu até quero quero escrever um livro, mas eu quero escrever, assim, dos amores que eu tive, né? Porque eu acho que eles me ensinaram muito. Sabe? As vivências amorosas, elas nos fazem... Muito. Principalmente os lutos das relações, né? Porque começa maravilhoso, com N expectativas, aí na hora do luto tu meio que, opa... Dá uma brochada. O que tu não viu, ou etc e tal. Mas e ainda farei. Trocarei os nomes de todos vocês, não se preocupem. Eu sou muito debochada, gente, sério. Mas a questão da conexão, eu acho ela muito forte por isso. Eu não tenho pessoas que me procuram assim, que não tem fit comigo, sabe? Sim, que não dá um match, né? Não. E aí, assim, a gente falou por áudio e ela disse assim, nossa, já vi que tá que nem eu, já resolveu, já isso, papapá. Então, assim, o Afrodite, ele é sem mimimi por isso. Porque eu acho que... eu tenho certeza que o teu trabalho com as mulheres... Ele vai muito ao encontro de parar com o mimimi. Desde que o mimimi seja um vitimismo, até o mimimi do jeito que vai falar ou vai explicar alguma coisa. Exato. E o Afrodite, ele tem esse mote, né? O meu filho tem 5 anos e meio e ele fala... Ai, hoje eu não ouvi tu falar sem mimimi. Ai, que amor! Não, ele fala... já sabe o... Não, é bom, aquele dali vai ser treinadinho, né? E é muito engraçado, porque quando a gente é mãe, a gente tem vontade de encher de amor e tal, mas também tem aquela responsabilidade de criar N coisas, enfim. E aí ele me pediu um dia assim, ó, eu quero levar para as minhas profs a taça do Afrodite. E eu falei, por quê? Ué, para dar de presente? Tu não dá para teus convidados? E eu falei, mas tu sabe o que é um podcast?
Sim, é um programa onde as pessoas conversam. Mas, gente, essas crianças estão muito rápidas, né? Não, muito rápido. Não, e ele é terrível, porque ele é sedutor. Ele na verdade, geminiano com ascendente em câncer. Só que ele é muito sedutor. Ele pegou uma Ele pegou genética, o charme do geminiano e Não, aquela coisa. é assim, ó. E a amorosidade do canceriano. Ai, gente, que perigo. Não, ele é Mulheres, terrível. se preparem. Não, esse aí, ele vai dar nó em pingo d'água, né? Como dizia minha mãe sobre mim. E ele é como eu, ele só faz quando ele quer, quando ele tá afim. E Tá, meu bem. existe uma coisa que eu fico louca, e aí com terapeutas e com todo mundo, e eu sou psicóloga de formação, que é assim, ai não, mas a criança tem que fazer tal coisa. Cara, eu não vou obrigar o meu Não tem filho... que impor nada. Não, ó, meu filho não tem que porra nenhuma. Meu filho é o seguinte, filho, ó, quer vir aqui, ficar na sala conosco, a mamãe tá fazendo uma massinha e tal. Não, eu quero ficar no meu quarto, eu adoro meu quarto. E eu amava o meu quarto. Como é que eu vou dizer pro meu filho? É uma coisa que tu Não. gostava e vai lá agora reprimir. Porque eu fui. Na verdade, a minha mãe dizia, não, tu não pode ficar no teu quarto. Mas eu entendo ela. Assim, tu não pode ficar no teu quarto Era a porque eu educação que tenho ela mais teve. 2 filhos. Sim. E tem que todo mundo conviver à mesa e tal. Mas hoje tu tem essa consciência. E o meu filho, ele é sozinho. Então, por que eu vou dizer pra ele, ou, final de semana, ele fica no quarto dele vendo desenho ou brincando, e ele sabe que eu preciso dormir de manhã. Então, ele só pede pra trocar canal, porque eu não deixo mexer em controle, celular, essas coisas, por enquanto. E ele... Tá, mamãe, obrigado, pode dormir. Ai, que amor. Mas é que é uma maturidade que... Que tu passou pra ele. Porque, assim, veio muito da nossa relação, né? Eu acho que a gente tem que preparar para a vida. A vida, ela bate. Ah, bate, ela dá umas rasteiras. Olha, assim, ó, quem me vê, assim, toda, né? Plena, Olha ela, brilhosa. poderosa, isso, linda. Mas ninguém viu o bastidor. Não, a parte Né? do... assim, ó, quem vê close não vê corre. Eu adoro essa frase. Definitivamente. Quem vê close não vê corre. E o meu pai fala muito isso. A foto do momento é uma coisa. Ninguém sabe o que tá atrás da foto. O que tu passou, o que tu fez pra chegar lá, Ninguém porra, daí, tu entende? E aí eu acho que é onde a gente constrói e solidifica isso que tu estás falando. Porque tu imagina, mesmo depois de ter vivido ou presenciado ou compartilhado essas histórias, tu estás me dizendo que anos depois, ao pegá-las, tu revisitaste, ressignificaste e sabe? E eu tenho certeza, Kelly, se daqui de um tempo eu parar pra olhar pra essa história de novo e reescrever, eu vou perceber mais alguma coisa que eu não vi na época. Porque o autoconhecimento é eterno. Todos os dias a gente descobre algo da gente. Todos os dias. Todos os dias, o tempo inteiro. Então eu tenho Coisas certeza. boas e coisas ruins. As duas coisas. Nós estamos no mundo dual. Onde tem a coisa boa e a coisa ruim. E se eu parar para escrever de novo algo, eu vou revisitar de novo alguma coisa que eu não percebi na hora, no momento. Por isso que eu falo, pratiquem a escrita terapêutica. Pratica. Porque é ali, naquele momento que tu começa a escrever, tu para pensar. Tu não tá prestando atenção no barulho externo. Uhum. E aí tu começa a olhar diferente pra tua história. Tu começa a lembrar, imaginar daquela cena. E diz, não, gente, eu não acredito que eu fiz isso. Ele falou aquilo, mas tu começa a olhar diferente. Tá, mas vamos inverter. A gente tá falando de tu pegar mulheres que precisam do empoderamento. Aí tu pega uma Kelly. Tá, que já é louca, empoderada, já dona de si. Isso aí, a louca de si. Que diz assim, eu venho em primeiro lugar, eu venho em segundo, eu venho em terceiro. Depois aí eu escolho a ordem do resto. Essa é a questão. A Kelly. O que tu faz com um ser desses? Eu mando nada, né? Eu sugiro. A louca, né? Já quer mandar. Não, mas eu sou assim também. A louca já Eu quer mandar. mando. Virginiano manda. Virginiano manda. É, né? É foda. Manda, é foda. É foda. Aliás, se fosse foda era bom, mas tá bom. O que eu ia dizer pra Kelly? Eu ia dizer pra Kelly fazer exercício do espelho. Tá. Pra ela se olhar todos os dias e ir lá pra pupila. Não é pra olhar pro nariz, não é pra olhar pra boca, não é pra olhar pro corpo. É difícil, né? A gente sempre vê um defeitinho, uma coisinha. Não. É olhar pro olho, pra olhar lá pra alma, pra essência. Aí a Kelly vai olhar o que ela precisa curar. Porque às vezes atrás desse escudo de muito poder, muito dona de si, sempre tem alguma coisa pra ajeitar. Tem escuridão aí, hein? Sempre tem. E essa escuridão, só que eu escolho viver esses momentos de escuridão sempre sozinha.
Mas não é porque ruim. Tem pessoas que precisam, né, dividir com alguém, com Sim. uma amiga, sei lá, com o namorado, marido e tal. As minhas escuridões, eu sei quais são. Tu sabe lidar com elas. Mas eu preciso vivê-las sozinha. Sim. Cada pessoa é uma pessoa. Tem gente que nem tu falou, tem gente que precisa de uma orientação. Tem gente que faz sozinha e tá tudo certo. Mas daí, como eu falo, tu tem que ter o jeito de olhar para a escuridão, para tua sombra e saber resolver e ter a leveza e não te se prejudicar com aquilo. Porque às vezes tem pessoas, Kelly, que olha para sua sombra, para sua escuridão e começa a ficar depressiva, deprimida, porque não sabe lidar. Se tu olhar para tua escuridão, pro teu canto ali que tá sujinho, tu consegue lidar. Porque tu já sabe o que tu quer e o que tu não quer. Tu é dona de si. Então, tu consegue resolver isso. Mas, aquela mulher que ela é carente, ela tá com a autoestima baixa, ela tá muito na autodepreciação, se ela olha para essa sombra sozinha, ela fica mais deprimida. Porque ela não consegue lidar com os pensamentos. Sim, ela não processa. Ela não consegue nem saber, vou para onde? E aí entra o desespero, e chora, não sabe o que faz, e ela cada vez mais fica remoendo aquele pensamento, e essa pessoa precisa que alguém estenda a mão e ajude. Eu tenho uma coisa de assim, se tu precisares de mim, eu vou te ajudar. Sim, tô aqui. Mas é o seguinte, eu tenho que perceber que tu quer te ajudar também, né? Tu também tem que querer, né? Porque assim, ninguém tira ninguém de... Vamos combinar que aqui ninguém é curandeiro do não sei o quê, não. A gente só busca, só dá luz para aquilo que já tá em ti. Sim, a gente ilumina aquilo que já existe. Só que tu tá cega e não tá olhando. Eu acho uma frase que tu falaste, assim, e que me marcou bastante, sabe? E até outro toque, Rafa, de um corte, agora não vou saber qual, mas ele vai lembrar depois. Que é iluminar é difícil, porque dói e a pessoa iluminou e não quer ver. Não quer ver. Ela cega. Na verdade, ela primeiro cego queria. Que não quer ver. Ela primeiro quer. Mas depois não quer. Se assusta. Ai, dá aqueles finiquitos, né? E agora? Então, prefere baixar o tapete e viver como se nada houvesse. Mas não adianta, é pior, porque ele vai acumular cada vez mais. E quando vem, o monstro vem muito maior. Eu vou te dizer que eu não conseguiria. Sabe que eu tenho, assim... O meu irmão é aquariano, né? Então, assim, é um aquariano que é um cara, assim... Ele evita a fadiga, literalmente. Sim. Eu digo, eu procuro a fadiga. Onde é que tá a fadiga? Eu quero briga, eu quero fight. Vamos botar isso na mesa, vamos discutir. Exato. Mas é uma coisa tão forte. E aí eu vejo que as pessoas me procuram por isso. Sim. Porque elas acham assim, tem uma fórmula mágica da Kelly, né? Que faz com que ela seja essa pessoa. Não, eu tenho dias em que eu não tenho vontade de sair da cama. Não vou botar nem batom. Não quero. E me permito e entendo. Também penso assim, se eu não tô fazendo algum processo de... daqui a pouco fiquei chateada com alguma coisa que aconteceu. E aí, isso, né? O meu corpo tá absorvendo, enfim... Sim, eu acho que a carga genética ela é forte, eu acho que isso que tu trazes é muito legal, a gente tem que entender bastante que, sim, as coisas não vêm de agora e das nossas experiências de agora. As experiências de agora, elas são, na verdade, novos experimentos daquilo que a gente teve lá atrás. Falei certo? Certo, falou certo. Hoje é o de ontem, o que a gente viveu desde lá. Né? E o amanhã é o de hoje. É sempre assim. Né? Vai empilhando. O que está acontecendo aqui hoje, que aconteceu contigo, comigo, com o Rafael, é lá do passado, que está reverberando. Só que a mente, né? Tu é psicóloga, pode, de repente me corrige, para ela não existe passado, futuro e presente, não, tudo é agora. Não, é isso aí. Por isso que é fácil, mas é difícil. Porque visitar o passado, porque ele está acontecendo agora, o tempo é linear, tudo é agora. Então, tu tem que parar para olhar para o passado para resolver. Porque se tu ficar empurrando com a barriga, meu bem, vai chegar uma hora que não adianta, a vida vai te dar uma lapada, porque tu precisa olhar para aquilo. E a gente só cresce quando a gente olha para aquilo ali que é o que dá medo. Porque o teu sucesso está ali. Claro, tá ali naquela sombra. É isso. É ali. E tu sabe que o podcast, ele era essa sombra, né? Porque, na verdade, a Kelly é formada em psicologia, enfim, com 3 MBAs, diretora de empresa aos 28 anos. Gente, eu não te vejo atrás de um consultório sentadinha quietinha. Não, na verdade, trabalhando em empresas.
né? Sempre em empresas, executiva. Imagina. Com gestão de pessoas. 25 anos, né? E com 28 eu virei diretora. E, assim, sempre um furacão, fazendo tudo acontecer. Né? E a pessoa, não, porque capaz, isso aqui, resolvedora de problemas, Sim. aquela que vem para fazer que acontecer. abraça tudo. Abraça tudo. Só que aí, em algum momento, eu cansava, ou da empresa, ou das pessoas, ou do não sei o quê, e aquilo, para mim, ficava cíclico. E eu repito, teve uma pessoa que em fevereiro de 2020, um pouquinho antes de estourar o lockdown ali, me disse, será que não tá na hora de tu enxergares que tu és uma comunicadora? Que tu não és, assim, tu és psicóloga de formação. Sim. E isso te trouxe uma base, né? Muito conhecimento. Mas que, na verdade, o que tu gostas e tu sabes fazer... É falar. É falar. É deixar claro, tanto na vida pessoal, quanto na vida profissional, quanto, né, enfim, e que tu pode ser um veículo... E ser o que tu quer, o que tu é. O que tu é. E aí enfim, a época daí eu investi, comecei Sim. a estudar questões do Instagram, comecei a né, fazer mentoria, até pra, enfim, ok. Mas aí, ali eu falei, eu quero ter um podcast. Porque aí eu entendi o que era o meu comunicar. E o que é o comunicar hoje, né? Porque as pessoas, o que elas fazem hoje, né, gente? A gente tem correria. Eu sou uma pessoa que, assim, ó, eu assisto séries ou escuto podcast. Porque é isso. Ou eu escuto, ou assisto quando eu posso, enfim. Mas eu acho que é a gente absorver conhecimentos e fazer com que isso se misture com aquilo que está dentro da gente. Porque se eu disser que eu tô pronta, é uma mentira. A gente nunca tá pronta. Nunca. E se esperar, não vai acontecer nada nunca, porque tu tá sempre esperando algo. Mas a gente vai estar sempre revendo e sempre... como é que eu vou te dizer assim? A gente tem eterna construção. Ah, sim. Pro resto eu da adoro vida. Reformas. Eterna reforma. Pro resto da vida. E olha que coisa linda isso. Pro resto da vida. Pro resto da vida. Por isso que não dá pra se cobrar. Não dá pra deixar a voz ali do volume mais alto da autocrítica. A gente tá aqui pra aprender, pra cair, pra levantar, pra cair de novo. É isso. Ou tu quer ficar aquela vidinha mediana, medíocre. Quando eu chamo medíocre, é uma vida mediana. Sem graça. É isso, né? Aí. Aquela vidinha sem graça, acorda, né? Come, faz almoço ali pra família. Não vibra. Tá aí, tu veio fazer o que aqui, filha de Deus? Quem é tu na fila do pão? Exato. Deus te botou aqui pra quê? Pra fazer isso? Pra ter essa vidinha mediana? É muito. Mais um corte aí, Rafa, pelo amor de Deus, tô até tonta já. Porque é bem... Adorei. Mas é isso que eu penso. Eu falo pra todo mundo. Quando alguém me diz assim, ó, calma, descansa a cabeça. Que descansar a cabeça? Eu não quero descansar a cabeça. Eu descanso, não quero. Vou dormir. Meus momentinhos, eu tenho meu momento de Deixa, descanso, mas eu agora. não quero. Eu quero agora zaralhar. Agora eu quero, assim, atucanar a pessoa. Outro dia eu tava num lugar que eu frequento muito, que é um bar, enfim. E aí passou uma atendente que eu conheço, vejo toda semana, enfim. E eu olhei pra ela e falei, essa menina não tá bem. E eu sou muito intuitiva. E aí na passada pro toalete, eu falei assim pra ela, tá tudo bem contigo? E ela, não, mas vai ficar. E eu disse, tá. Então, assim, se tu precisar de mim, eu tô aqui. Né? E aquele olhar permaneceu por algumas semanas. Sim. Mas ela me disse, depois ela me mandou por mensagem, assim, o quanto a minha percepção... Já ajudou, horrores. Fez ela dizer assim, eu tô... E não era um julgamento. Não. Pelo fato de ela estar assim, porque somos humanos. Esse papinho de que, não, olha só, o profissional entra aqui, tem um ranço. a pessoa... E eu, então, Deus o livre. Eu já quero dar na cara da pessoa que me fala essa merda. Porque eles adoram isso daí nas empresas, Sim. né? E aí a gente vira um monte de robozinho trabalhando e É o sendo que interessa, infeliz. mas é o que interessa. Só que assim, pra mim, o que interessa? Eu vim, assim, eu brinco sempre... De Pacífico já basta o oceano. Não é o meu caso. Então, é o seguinte. Eu vim pra fazer barulho. Eu vim pra incomodar mesmo. Eu vim pra... E vim pra ser incomodada. Não é uma coisa unilateral. Não é assim, eu vim incomodar a Cíntia e enfiar o dedo na cara da Cíntia e tudo mais. Não, eu quero também crescer com isso. Só que as pessoas, elas confundem, e eu vou sempre repetir também, confundem as pessoas que crescem
é que elas têm que fazer depoimentos, assim, chorosos. Ai, não. Sabe? Do tipo assim, ai, a Cíntia me ajudou. Ai, a Cíntia é isso. Ai, eu melhorei, não sei o quê. Cara, olha só, basta eu dizer pra ela assim, cara, tu foi do caralho pra mim, que máximo, deu. muito obrigada. Deu. Pra ela. Não, eu não preciso ficar dizendo pra todo mundo, entendeu? Ai, isso aí virou pra mim já outra coisa que não há cabimento. Mas assim, então eu vou esperar o meu livro, né, claro. Ai, sim, autografado. Com dedicatória. Gafe, como é que eu não trouxe? Que gafe? Não existe gafe aqui. É a pessoa que é total despreparada. Não. Tu é super preparado. Tu é mais preparado do que tu imaginas. Não, Já te digo isso. Não, é porque a gente teve até um negócio ali da história da nossa marcação, mas pra tu ver como tinha que acontecer. Viu? Agora, o universo é perfeito, ele conspira a favor tudo. De todas as pessoas que sabem o que querem. Portanto, tem que saber o que tu quer pra conspirar. Mas eu sei direitinho, né? Eu só jogo, ó. Eu falo que o universo é uma loja, é um shopping gigantesco. Ai, adoro um shopping. O universo. Eu sempre falo pras gurias, olha, gente, o universo é um shopping gigante. Se tu entra nesse shopping e tu não sabe o que tu quer comprar, o que tu quer, ele não tem como te oferecer. Não tem. Como é que tu vai pedir algo pros céus, pro universo, seja qual for a sua crença, se nem tu sabe o que tu quer? Como é que ele vai te ajudar se nem tu, vivente, sabe o que quer? Exato, eu adoro essa palavra do vivente. Mas é bem muito assim. gaúcho, né? Vivente. É muito gaúcho. É muito mas gaúcho. é bem assim, cara. Mas é bem assim. As pessoas não sabem o que querem. E quer que estão venha. reclamando que não vem nada. Daí tu diz assim, tá, amadinha, como é que fica pra ti assim? Tu tá dando uma pensadinha, sabe? Tem que imaginar o que tu quer. Eu sempre falo, eu tenho uma mentorada que ela quer casar. Mas tu já sabe o como tu quer? Quem vai ser o par? Ai, não. Daí eu expliquei o negócio do shopping, do universo. Tu tem que fazer um trabalho de mentalização, de visualização ali nos teus momentinhos, seja no banho, e começar a imaginar como é o teu casamento. Quem vai ser o marido? É um cara bacana, moreno, alto, bonito, sensual, rico, pobre, seja o que for, mas tu tem que comunicar o que tu quer. Para o universo começar a arquitetar, para Deus começar a fazer arquitetura lá e começar a colocar a pessoa que tu quer no teu caminho. Sim, é porque assim... Senão vai vir qualquer um. Aquilo que eu te falei do tempo que eu fiquei morando sozinha, ele teve muito desse objetivo. Eu quero me conhecer. Eu quero conhecer que tipo de pessoas eu quero ter perto de mim, que tipo de amigos, que tipo de festas eu quero frequentar, que tipo de namorados, homens, enfim, que tipo de vida sexual eu gosto de ter, né? Que tipo de toque eu quero em mim. Mas para isso tem que te experimentar. E tem que fazer pergunta, tem que te perguntar. Não ficar esperando que... Exatamente. Tá tudo aqui. Exato. Aqui e aqui. Exatamente. Só que para isso, a pessoa tem que parar. E o parar, eu acho que o nosso grande recado, assim, dessa conversa profundidíssima, né, e que certamente teremos outras, não traríamos, né? Eu não traria, vocês sabem o quanto eu sou exigente com os conteúdos do Afrodite, porque se é para aprofundar, vamos aprofundar real. Não vamos ficar aqui enfeitando, botando estrelinha e filtros e tudo mais. Não. Então, eu acho que o grande recado é a gente poder, primeiro, cuidar e acolher o nosso silêncio, a nossa escuridão. Todas e todos nós temos. Inclusive, eu acho que é uma coisa que eu sempre falo em todos os programas, acolher o masculino que habita em nós. Sim, a gente tem. Porque o meu, no caso, é muito forte, né? Nem deu pra perceber. Nem com um certeza, pouco. Né? Nem então, um pouco. Né? Por isso que eu sempre falo deusas e deuses, porque nós somos esse yin yang. As duas energias, ela tem que estar em equilíbrio. Pois é, então assim, vamos olhar para essas escuridões, vamos nos convidar, né? Vamos participar. E esse olhar para dentro, ele parece dolorido quando eu digo, dói muito, ele dói, mas ele dói menos do que o benefício que tu terás depois com o teu autoconhecimento. Então, a gente vai... fica a dica aqui do livro da Cíntia, né? Que são os 3 As de Ouro. Isso, né? Essências. Ai, lindo o nome, né? Essências, lindo, lindo. Ai. Ainda mais com ouro, né? Falou ouro, já brilhou. Eu amo ouro. Autocuidado, autoamor e autoestima. E autoestima. Tudo aquilo que a gente vem trabalhando, vem falando. Procurem a Cíntia, vai ficar o arroba dela aqui, ficou durante todo o programa. Acho que é importante a gente reconhecer quando a gente não tem força sozinha ou quando a gente precisa de uma ajuda. Isso não é ser menos ou mais. Isso é apenas reconhecer-se ser humano. Esse é o nosso recado. Cíntia, obrigada. Passou super rápido.
Tu que é maravilhosa, Gente, imagina. Tu, amei o convite, adorei. E espero que tenha feito sentido aí pra você do outro lado, que o meu coração tenha chegado até o coração de vocês. E, por favor, pratiquem o autocuidado. Vários atos de autocuidado ao longo do dia para promover o autoamor. Porque a gente só vai ter autoamor quando a gente promover esse autocuidado. Seja fazendo unha, seja tomando um banho relaxante, fazendo um cafezinho, mas promova o próprio bem-estar. Parabéns para essa mulher maravilhosa, um brinde. Ai, santé. Santé para nós. E é isso, auto amor. Assim nós terminamos essa noite com muitas dicas maravilhosas. Que vocês sejam muito felizes e muito donas de si. Um beijo e até a próxima semana.